Bom dia a vocês que já estão por aqui, já entraram. Que bom nos encontrarmos para a nossa escola bíblica nessa manhã de domingo, dia 17 de maio de 2020. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Espero que você tenha dormido bem, esteja descansado. Eu estou vendo aqui que até o Kenner já entrou. Então significa que ele acordou hoje de manhã a tempo para a nossa escola bíblica. Vou chamá-lo aqui. Eu ouvi o que Você você acabou de ouviu? dizer aí, viu? Bom dia a todos. Bom dia, meu amigo. Hoje é aniversário do meu filho, né? O Roger. Está completando 6 anos. Deu 6 horas da manhã, a Beatriz, que é minha filha muito ansiosa, ela nem dorme quando tem alguma coisa desse tipo assim. Ela foi lá, me acordou a mãe dela, acordou todo mundo, foi fazer o café da manhã para levar para o Roger, né? De aniversário. Então, Às na 6 verdade, da manhã. 6 da manhã. Não Ele chega, não completando chega que eu tenho 6 anos, ela acorda às 6 da manhã. Ainda bem que não era 4, né? Foi engraçado que ela acordou a Marileia não conseguiu acordar, ela foi, sentou na cama e ficou assim, ó, balançando as pernas sem saber o que fazer. Falou, meu Deus, o que eu faço? Bagunçou o plano todo. Bagunçou todo. Por exemplo, eu já acordo 6 horas todo dia por conta da faculdade. E a Bia agora nos acordou domingo de manhã, mas foi por uma boa causa, Que aniversário do bom, que Roger. bom. Por isso você está aqui. Bia, muito obrigado, Bia. Eu só estou aqui porque a Bia me acordou, senão não estaria, não. Amanhã, Bia, segunda-feira, você pode acordar às 6h30. Não precisa ser às 6, não. E parabéns para o Roger aí. Parabéns para o Roger. Muito bem. Quero dar Boa tarde. boas-vindas a Bom dia a todos e todas. Esse também, você que se conecta aí através do Instagram do Kenner. Estamos começando mais um encontro da nossa Escola Bíblica Dinâmica, da nossa igreja, Igreja Batista da Praia do Canto. Esse aqui é um espaço em que nós reproduzimos um pouco da nossa caminhada como classe dessa escola, que tem o trabalho, tem o objetivo de trazer reflexões não no texto bíblico exatamente, mas a respeito da Bíblia, a respeito do texto bíblico, como lidar, como compreender, como crescer na leitura, porque uma boa leitura da Bíblia nos possibilita mais saúde espiritual, uma boa espiritualidade. Nesses tempos de tanta confusão, de tantas vozes, né, nós precisamos de uma âncora segura, que é as Escrituras. E para isso a gente precisa ler corretamente, adequadamente, a partir de pressupostos que não fortaleçam descaminhos, mas, ao contrário, que nos atraia para o caminho. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso caminhar. Então, sejam todos bem-vindos, um bom dia. Kenner, dê uma saudação que você quiser, em seguida ore por nós, para que o Espírito de Deus nos conduza nessa conversa dessa manhã, para que seja uma bênção para nós dois e para todo mundo que vai participar com a gente. Eu também quero saudar todos que estão chegando aí, a todos que estão conosco aqui. Para você que tem entrado via o Instagram, o meu Instagram, nós estamos, como o Zé falou, estamos num espaço da Igreja Batista de Praia do Canto, a nossa escola bíblica dominical, nossa EBD, seguindo aí as recomendações, né, dos ministérios, do Ministério da Saúde, todos os órgãos responsáveis pelo combate ao coronavírus. Nós estamos organizando, inclusive, nossa EBD via a Instagram aqui, né, através das lives. Já temos feito já 2 meses, né, Zé? As nossas lives aí. 1 mês e meio. 1 mês e pouco. Interessante, tenho recebido muitas mensagens interessantíssimas. A ideia é que a gente continue, inclusive, com essas lives, por conta das mensagens que recebemos de pessoas de vários lugares do Brasil que estão acompanhando mesmo como parte, né? Ó, o Esdra aí novamente, Caris Cairene, graça e paz para ti também. Pessoas que estão acompanhando, dialogando com a gente aqui, de vários outros espaços, de outros lugares, e a gente está entendendo que, de alguma forma, essa escola dominical ela tem produzido um auxílio, né? A outros contextos. A minha sogra está aqui também, ó, a mãe da minha esposa, a irmã Leia. Agora ficou sério aqui o negócio, hein? A minha sogra pessoal, tá aqui.
Vamos orar pela dona Leia, vamos orar por ela, porque tem um genro como o Kenner, não deve ser fácil, não. Então, sejam bem-vindos a todos vocês, todas vocês. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos. Espero que a gente consiga dar mais uns passos aí nessa caminhada de leitura bíblica, né? Nesse modelozinho de leitura bíblica que nós temos apresentado por aqui. Amém. Vamos orar? Se você estiver em casa aí com a sua família, não sei onde você está, se você quiser chamá-los aí para nós orarmos juntos, eu acho que pode ser uma oportunidade bacana aí para que a gente partilhe essa oração. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Eu quero aqui agradecer pela vida do Roger, que completa mais um ano de vida. E também, ó Deus, agradecer por todos e todas que estiverem aqui conosco, que também estão comemorando mais um ano de vida ou comemoraram essa semana. Que o Senhor nos abençoe. Esses dias difíceis de pandemia, não podemos também nos furtar da celebração, porque a celebração na alma, ela transcende, Deus, a qualquer condição que nos cerca, porque cremos que o Senhor está conosco. Deus, então pedimos a Ti por cada família aqui representada. Ó Deus, nos ajude a enfrentarmos com coragem, Deus, a enfrentarmos com ousadia e com fé e esperança esse período pelo qual passamos. Nos dê um momento agora de leitura bíblica, de exposição bíblica, ó Deus, abençoados, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. 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 Amigo Kenner, desde a semana passada, né, uma coisa que me habitou fortemente foi aquela pergunta, olhando para a nossa fé e todos que nela caminham, que estão representados aí pelas mais diversas igrejas, todos que tomam as escrituras e dizem, essa aqui é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é um contingente enorme de pessoas. E a pergunta que tem me incomodado é, quando nós falamos o que falamos, estamos falando da mesma coisa? Quando nós falamos graça, estamos falando da mesma coisa. Quando nós falamos evangelho, estamos falando da mesma coisa. E tudo isso decorre da maneira como nós lemos as Escrituras, né? Então, lendo as Escrituras, há falas e informações e posturas tão divergentes. A nossa angústia como pastores aqui nessa caminhada é, Deus, existe uma convergência possível que nos pede uma leitura madura das Escrituras. E nós precisamos fazer essa leitura. Então, o que nós estamos fazendo juntos aqui, irmãos e irmãs, é abrir essas ferramentas todas, abrir esses olhares, iluminar a Bíblia como texto, para que a gente possa enxergar a mensagem, o que ela se propõe, o que ela diz para nós. Nós já aprendemos muitas coisas aqui. Nós começamos aprendendo que antes da Bíblia ser um texto, antes das Escrituras serem esse texto, ela foi história, ela foi conto, ela foi declaração, ela foi voz. Então era possível ler as Escrituras antes delas estarem escritas, porque elas estavam sendo lidas nas experiências, nas falas. E quando alguém chega e coloca toda essa experiência com Deus no texto, traz junto todo um ambiente, que é o que a gente está mastigando juntos aqui. Tem um ambiente por trás de tudo que está dito ali. De sons, de realidades, de imaginação, né? As Escrituras são ricas deste tamanho. Nós precisamos indispensavelmente do subsídio do Espírito de Deus e nós precisamos também do uso do nosso intelecto, da nossa atenção e da nossa consciência. E hoje o que nós vamos fazer é mergulhar um pouco mais, né, Kenner, nesse ambiente, nesse imaginário que dá sentido às palavras que estão aqui. Do contrário, se aplicarmos o nosso imaginário pura e simplesmente às palavras que ali estão, podemos entender o contrário do que elas querem nos dizer tantas vezes. Eu acho que talvez seria interessante só retomarmos aqui aquele esqueminha que a gente sempre retoma no início, para que a pessoa se situe, né? Vocês se lembram? Como eu vou ler a Bíblia? Como eu posso lê-la? Aí tem uma série de questões em torno disso. Nós separamos num roteirozinho, que é um roteiro muito, muito simples, que você pode aplicar para essa leitura mais detida, cuidadosa, né? Falamos a respeito
da questão da oração, da expectativa do texto como palavra de Deus, etc. Você escolhe o livro que você quer fazer esse estudo durante um tempo na sua vida, na sua casa, individualmente, etc. E aí você começa fazendo o quê? Primeiro, separando o texto, que nós chamamos de perícope, lembra? Separa perícope. Enquanto você fala, eu vou pegar aquele resuminho e vou publicar aqui. Tá bom. Separa perícope. Depois que você separa quer dizer, separou o perícope, o texto que você... Pelo que eu percebi, a sua imagem travou aí, Zé. Aqui é porque eu dei uma saída aqui para poder pegar o texto lá. Tá. Bom, você então agora olha o texto dentro... Aqui, ó, tá até aqui, observar o texto no seu contexto literário social. Esse é o 2, separar o texto. Nós olhamos semana passada, nós olhamos num encontro o contexto literário, depois olhamos o contexto social, que eu dividi em contexto histórico, cultural, histórico e cultural, né? Nós olhamos na semana passada parte desse contexto social, que é o quê? Que é exatamente as práticas sociais, econômicas, etc. Nós aplicamos isso para 1 Coríntios. Nós estamos fazendo isso de alguma forma em 1 Coríntios. Hoje, nós podemos falar um pouco, então, de uma outra parte dessa questão do contexto. Aí, o literário e o social. Olhar agora o contexto imaginário, cultural, o contexto das representações. Todos nós temos um conjunto de saberes que partilhamos. Um conjunto de perspectivas, de ideias, de imaginários. O que é o imaginário? Imaginário é um conjunto de ideias, às vezes ideias antigas, ou ideias que surgem em pouco tempo, que a gente partilha e compreende sobre o mundo. Não é? Então, quando você vai para o texto bíblico, ali você tem um conjunto de perspectivas, de ideias, de imaginários que são partilhados. No Novo Testamento, por exemplo, isso se dá especialmente vindo das tradições judaicas, do contexto romano. Quer dizer, quando você olha a linguagem do Novo Testamento, né, você está diante aqui de um conjunto de ideias que estavam presentes. Por exemplo, a ideia de natureza, os conceitos, o imaginário sobre o que é o mundo natural, não eram as ideias que nós temos hoje pós-revolução científica, pós-revolução industrial. A ideia de economia, a ideia de... E aqui não falo da prática econômica em si, mas o conceito de justo e injusto, não é? O conceito de família. De família. A Totalmente ideia diferente. que as pessoas têm de família, a ideia que as pessoas têm de mundo é diferente. São ideias diferentes do que nós temos hoje no mundo moderno. Vocês entendem aqui? Agora, isso não é para desqualificar o texto bíblico, mas é para que a gente entenda o texto bíblico. Vamos ler um versículo aqui que vai nos levar a essa discussão. Depois nós lemos, e qual lemos? Lemos em 1 Coríntios, que é o que a gente tem feito aí. Se você está com a Bíblia, abra a Bíblia aí, por gentileza. Em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Vamos fazer como fizemos. Primeiro, nós separamos a perícope, certo? Foi separada a perícope. Qual foi a perícope? Nós separamos aqui capítulo 11, do verso 2 ao verso 16.
Perícope separada. Nós comparamos as traduções. Olhamos o contexto literário. Qual o contexto literário? A Bíblia no celular fica difícil. É por isso que tem que ser mesmo leitor bíblico raiz. Papel. Tem que estar com papel. O papel, ele é inspirado. O celular, não. O celular, não. Eu disse que é brincadeira aí, tá, Zé? Depois. Claro. Você fala isso com essa barba branca. Austera. Impõe muito respeito, né? Impõe. E o bom, né, Zé? Que agora que você está fazendo com o teu cabelo, você está conseguindo pentear para trás e cobrir aquele espacinho que surgiu. O carequinho aqui, né? Atrás? Não, aqui está bem coberto, rapaz. Estou deixando crescer na frente para poder cobrir atrás. Bom, e aí fizemos isso. Olhamos o contexto literário. Qual é o contexto literário? Paulo está discutindo com a igreja, dentro do bloco do 11 ao 14, questões relacionadas ao culto. Não é isso que nós olhamos aquela vez? Esse é o contexto literário, né? Questões relacionadas ao culto. Especificamente, o capítulo 11 vai trabalhar aí, vai trabalhar pelo menos 11, 12, 3 temas que vão se alargar do 12 até o 14. Ceia, estrutura de imagem, de roupa, de costumes, usos. De costume para o culto, mas tem a ver grandemente com a questão do imaginário, que eu vou explicar para vocês, e depois os dons. Aqui, então, estamos dentro da questão do culto. E Paulo vai discutir o seguinte, a partir do verso 7, ele vai dizer: quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. É por isso que a mulher deve disciplinar seu cabelo, por causa dos anjos. Aí depois Paulo, para corrigir qualquer tipo de machismo, né? Ele diz: entretanto, diante do Senhor, a mulher não existe sem o homem. E o homem não existe sem a mulher. Olha só, ele está resgatando a questão de Gênesis, explicando como ele faz lá em... Lembra como ele faz lá em Éfeso, quando fala da kefalé, da cabeça? Quer dizer, não é kefalé em termos hierárquicos, é kefalé em termos de origem. Resgata Gênesis. Aqui ele volta a usar Gênesis, mas ele usa Gênesis e, ao mesmo tempo, tenta contextualizar Gênesis a uma realidade que agora poderia ser perigosa. Quer dizer, a partir de Gênesis poderia se criar a ideia, como se criou no judaísmo, de que o homem seja melhor, mais importante, tenha mais autoridade no sentido de valor do que a mulher. Aí ele vai... Até no risco, Kenner, da pessoa perder a compreensão que a imagem e semelhança do ser humano, tanto homem e mulher, é Deus. Porque alguns podem chegar a pensar, e como alguns afirmam, que o homem é imagem e semelhança de Deus, mas que a mulher é imagem e semelhança do homem. Quer dizer, é uma decorrência. Não é isso que Paulo está afirmando, de maneira nenhuma, longe disso. Aí no verso 11, entretanto, diante do Senhor, a mulher não existe sem o homem e o homem não existe sem a mulher. É a mesma ideia lá na Epístola aos Efésios, lá na primeira epístola, na epístola escrita aos Efésios, né? Ele vai dizer: sejam submissos uns aos outros. Quer dizer, ele vai criar uma relação muito igualitária, uma relação muito justa, uma relação muito honesta, muito equilibrada, muito humanizada das relações. Nesse sentido, Paulo é bem progressista, porque no seu tempo as relações não eram tão simples assim. Ele, inclusive, chega a dizer que a mulher poderia dar carta de divórcio ao homem, o que nunca imaginaríamos, impensável na tradição judaica, né? E aqui ele, mais uma vez, se mostra muito favorável às mulheres. Então, essa crítica feita a Paulo, como se Paulo fosse um misógino, machista, patriarcal, não se aplica. Não se aplica, né? Pelo menos nesses textos que nós estamos lidando. Mas e as epístolas pastorais? Aí é uma outra discussão. Que nós teríamos que dedicar um tempo àquelas epístolas, porque elas têm peculiaridades que não se comparam ao que está sendo colocado aqui. Isso aí. Bom,
Mas o que nos importa aqui não é agora fazer essa discussão, nós já fizemos essa discussão em outra aula. É essa expressão que nos aponta para uma coisa, ó, que deveriam cobrir o cabelo por causa dos anjos. Qual a relação de anjos com cabelo? Não é verdade, gente? Qual a relação de seres angelicais com algum tipo de indumentária feminina? Que doutrina é essa? Que imaginário é esse? Eu acho que é a palavra Uhum. adequada para o nosso encontro hoje. Que visão de mundo é essa? O que está por trás desse tipo de palavra? O que está por trás na concepção de mundo de Paulo para que ele fale assim? Nós vamos encontrar isso em várias... A Fernandinha disse que os anjos me arrepiam, né? Vamos encontrar isso em em outras partes da Bíblia, sobre, por exemplo, expressões e práticas que estão dentro de um conjunto imaginário diferente do que a gente imagina ou do que a gente tem hoje, né? Você tem práticas, ideias no Antigo Testamento, né? Quer dizer, o bode que está no deserto e lá ele vai receber o sacrifício, o mesmo sacrifício para Javé. Que imaginário de mundo tem aqui, não é? Você vê alguns salmos em que apresenta as comportas do céu. Mais do que uma linguagem metafórica, poética, é uma visão de mundo, não é? As portas do céu se abrem. Quer dizer, essa linguagem, essa visão de mundo que a Bíblia tem, esse imaginário, não é para desqualificar a Bíblia quando nós o identificamos, mas é para que a gente entenda que os textos bíblicos, a dinâmica da mensagem dos textos bíblicos está exatamente nas estruturas dessa linguagem e desse imaginário. Para compreendermos de alguma maneira o texto paulino, a gente precisa entrar num conjunto de literatura, por exemplo, que não está no nosso cânon. Entende aqui? Porque assim, o que o texto é? Textos são resultado de processos literários e que preservam visão de mundo. Entende? Os textos preservam visão de mundo. E os textos também popularizam visão de mundo. Um texto, ele vai popularizando visão de mundo. Um texto vai popularizando imaginários. Paulo era judeu. Então, a rede textual na qual Paulo estava é uma rede textual formada por, obviamente, textos que geram imaginários do contexto do judaísmo. Que judaísmo é esse? Especialmente o judaísmo que nós chamamos de judaísmo do segundo templo. O que é o judaísmo do segundo templo? Se você quiser anotar aí. O judaísmo do segundo templo, na verdade, são judaísmos do segundo templo, são movimentos judaicos que surgem. Nós vamos falar sobre isso, sobre esse cabelo e os anjos. São judaísmos que surgem naquele período da construção do templo pós-exílico até a destruição deste templo, claro, pós-reforma que Herodes faz e tal, mas até a destruição desse templo em 70 ou um pouquinho mais. Esse período aqui, que por vezes a gente chama de período interbíblico, período que Deus se calou, isso não está muito correto não, sabe, irmão? Chamar esse período de do silêncio de Deus não está certo. Para começar, quando a gente lê o Evangelho, tem profetas, né, que recebem Jesus no templo, que estão quase com 80 anos. Quer dizer, no período interbíblico. Então, quer dizer, tem no período interbíblico profetas. Surge uma série de literatura do período interbíblico que mostra uma expectativa de profecia, de revelação. Quer dizer, não dá para a gente chamar esse período aí entre o Antigo e o Novo Testamento de período do silêncio de Deus, período interbíblico do silêncio de Deus. Interbíblico até dá para entender, mas interbíblico também está um pouco equivocado, porque textos bíblicos surgem nesse período. O Kenner, me permita que Daniel surge nesse período, né? Então, não dá para falar nem de período interbíblico.
é mais por conta da crise com o profetismo tradicional em Israel, né? O profetismo entra em crise, mas não é um período interbíblico, não é um período do silêncio de Deus. É melhor chamá-lo. Aqui é uma questão mais técnica, tá, gente? Pouco importa, mas talvez como informação. Como período do segundo templo. Judaísmo do segundo templo. Kenner, essa expressão que sempre está voltando ao nosso diálogo do segundo templo, acho que vale a pena sinalizar para os irmãos da igreja, porque não é uma perspectiva muito habitada nas reflexões do templo, dentro dos nossos templos, nossos cultos. Por exemplo, o profeta Ageu é um profeta é um profeta de inauguração desse período, né? Com a volta de Zorobabel, vem o segundo templo. Irmãos, e o que vai começar a partir de Ageu, os acontecimentos litúrgicos, as profecias, os textos e todos esses judaísmos que estão sendo tratados pelo Kenner, que a gente entende melhor a partir, por exemplo, de você revisitar a história, você vai ver as revoltas, toda essa efervescência histórica gera produto, gera texto que não estão sacralizados na nossa Bíblia, mas que vão reproduzir o imaginário que vai aparecer majoritariamente no Novo Testamento. E que não tem relação, você não encontra relação no Antigo Testamento dele. Então, é como se fosse uma mudança de capítulo completamente nova. Então, vale muito a pena. E aí eu quero até deixar nas nossas anotações, Kenner, nós dedicarmos um tempo a falar não somente sobre tudo isso que foi produzido, oferecer assim uma visão do que foi produzido no que se inaugura a partir do segundo templo, que vai ser destruído na era lá, nos 70 depois de Cristo, e que é a produtora desse imaginário que a ausência dele na nossa consciência faz a gente ler Coríntios, né, e ficar arrepiado, né? E o anjo, o cabelo e tudo mais. Eu queria fazer esse parênteses aqui. Pode seguir. Não havia um judaísmo, né? Esse cara aqui, ó, se vocês depois quiserem considerar um pouquinho, E.P. Sanders. O E.P. Sanders, ele cria uma ideia de que é um tipo de judaísmo comum, né? Um judaísmo único ali. Não único, mas comum. Templo, lei. O judaísmo era muito maior. E nesse judaísmo, poderia fazer uma indicação para entendermos esse período? Posso sim, Luiz. O Esdras falou que cria um mapa mental, inclusive, que é a ideia de uma rede textual paulina, e é isso mesmo, Esdras. Eu acho que essa rede textual paulina, quer dizer, é uma rede de textos na qual Paulo está. Né? Eu acho que isso aqui é importante para a gente entender. E entre esses textos, há uma série de textos, para o Luiz, aqui, sobre esse período. Eu quero indicar para você, então, Luiz, no final eu faço a indicação, que é o Nicholas Burke, da Bíblia Mishnah, que pode te ajudar nisso aí. Bom, então quer dizer, nesse período surge uma série de textos, de uma série de movimentos judaicos com traços muito peculiares, com uma visão de mundo muito peculiar. Por exemplo, nós temos uma literatura que está dentro daquele corte que nós chamamos de literatura pseudepígrafa, quer dizer, literatura não canônica, e que não está nem mesmo na Bíblia católica, né, entre aqueles apócrifos, ou não está também lá na lista da Septuaginta, que é aquela lista de livros em grego do Antigo Testamento. Então, um grupo de livros que não está nem na... Vamos, para resumir, né? Um grupo de livros que não está nem na Bíblia, no Antigo Testamento católico, e muito menos no Antigo Testamento cristão. E esse grupo de livros ali são chamados de literatura pseudepígrafa. E entre eles nós temos os livros apocalípticos. Né? E entre esses livros apocalípticos nós temos um livro chamado Primeiro Enoque. Quer dizer, nesse livro de Primeiro Enoque tem uma série de ideias que vão se popularizando. Além desses livros, nós temos os livros que foram encontrados, os textos que foram encontrados lá no Mar Morto, sabe? Os manuscritos de Qumran. Então, esses textos todos vão mostrando uma série de judaísmos, ideias e perspectivas. Por exemplo, tem certas ideias messiânicas que nós encontramos nesses manuscritos que a gente encontra essas ideias testemunhadas no Novo Testamento. Quando Jesus pergunta
para os seus discípulos quem eles dizem que eu sou, ali surge pelo menos 2 ou 3 perspectivas messiânicas que estão nesse judaísmo. Quando a gente lê o Novo Testamento, Jesus enfrentando os demônios, como em Lucas capítulo 4, ele tem um enfrentamento direto a Satã no deserto, esse imaginário tão forte, ele é exatamente a expectativa do mundo do judaísmo em que o Messias venceria as forças do diabo e do mal, como prova de sua chegada. O que Lucas está dizendo? Né? Lucas está dizendo, ó, o Messias chegou realmente. Não é simplesmente um MMA cósmico para entreter leitores. Tipo assim, ó, Jesus está lutando ali, ou Lucas preservou essa memória só para encher o seu evangelho. Não, ele está usando ali para dizer o seguinte, que o Messias realmente chegou. Levem a sério. Ó. E até que, né, para mostrar que esse texto muito mais é uma afirmação do caráter messiânico de Jesus do que propriamente uma receita de como enfrentar o diabo. Exatamente. Perfeito. Há uma diferença grande entre as duas perspectivas. Exatamente. E aí, quer dizer, você tem aqui, então, perspectivas imaginárias, né? Ó, o imaginário. Quando Paulo fala isso, Paulo está ativando nessa rede textual um conjunto de imaginários. Deixa primeiro eu tentar relativizar a expressão cabelo aqui. Eu vou citar aqui uma pesquisa muito importante, foi realizada na década no ano 2000, 2007, 2009, de um cara chamado Antônio, lá na Unesp, que ele vai pesquisar essa expressão, peribolaion, que a gente traduz como véu. Não é? Que por conta tem que a gente coloca que diz assim, né? Que o véu foi colocado no lugar do cabelo, né? Como está aqui. Julgai por vós mesmos que o Vicente que a mulher ore sem estar de cabeça com coberta de véu. A natureza mesma não nos ensina que é desonesto ou desonroso para o homem trazer cabelos compridos, ao passo que para a mulher é glória ter longa cabeleira, porque a cabeleira lhe foi dada como véu. É aqui o negócio, porque peribolaion pode ser traduzido como véu, como também saco escrotal. Pode ser traduzido como tipo órgão genital feminino. O que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que no mundo antigo o cabelo, aí você vai para os documentos de medicina antiga, o cabelo era uma espécie de forma de fertilidade. Talvez aqui nós tenhamos médicos e médicas que tenham estudado a medicina antiga, romana, por exemplo. Há um documento do segundo século que diz o seguinte, que no processo de fecundação, o esperma masculino era puxado para a cabeça da mulher. Ali era o lugar. E isso feito pelos cabelos. Então, de alguma forma, o cabelo tinha a ver com careca. Entendeu por que não deveriam cortar? Como uma espécie de ironia de Paulo. Então corte, ela vou cortar de jeito nenhum. E aí tem documentos antigos que mostram que para testar a fertilidade da mulher, o que era muito, muito sério para o mundo antigo, se colocava alguma planta que tinha um cheiro forte no órgão genital e na boca. Ou cheirava a boca, para saber se ela está fazendo essa sucção. Ver se realmente ela era fértil. Esse é o mundo, né? É a natureza, né, com a perspectiva do mundo antigo. Então, quer dizer, o cabelo aqui, né? O cabelo tinha um valor quase que sexual. Né? O cabelo tinha um valor de fertilidade. É um negócio muito mais sério. E aí, ele liga o cabelo a anjos. Tomar cuidado por causa dos anjos. É aí que entra a questão. O que tem a ver sedução de uma mulher, seu cabelo, com anjos? Então, o cabelo aqui tem o valor de fertilidade, o cabelo aqui tem o valor de sexualidade, o cabelo tem o valor de atração sexual e tem também de honra para o homem. Aí veja aqui. Há um texto
chamado O Asno de Ouro, escrito por Apuleio. Ele é do 2º século. E esse texto fala de uma escrava que seduz o seu senhor. E na narrativa diz que ela tentou de tudo. Quando ela soltou o cabelo, ele não suportou e sucumbiu aos seus desejos. Então, entendeu o que é o cabelo aqui? Até hoje no Oriente o cabelo tem um valor muito significativo. É interessante que hoje em dia tem algumas igrejas que não permitem que as mulheres cortem o cabelo. Né? Quer dizer, uma leitura quase seguindo ipsis literis a tradição do mundo antigo. Né? Bom, só que agora o cabelo como um instrumento de sedução ou instrumento de atração sexual, etc., entra dentro de um sistema judaico também, de que anjos podem ter relação com mulheres. E de onde Paulo tira isso? De onde Paulo ecoa isso? O livro que eu citei para vocês, 1 Enoque, foi muito importante. Primeiro, ele é citado em Judas, como profetizou o profeta Enoque. Onde é que Enoque profetiza? Enoque profetiza exatamente em 1 Enoque, que é um livro que foi escrito no judaísmo do Segundo Templo, que se popularizou no mundo do judaísmo. Ele é reproduzido em Qumran, ele é copiado em Qumran, ele é copiado em outros livros judaicos, como Jubileus, Testamento dos 12 Patriarcas. Ele é citado por Tertuliano, olha só, pai da igreja, lá na frente. Ele é citado por outros pais da igreja, como Justino. Quer dizer, ele é um texto que está em assim, nesse largo espaço do judaísmo e do cristianismo. E aparece também as suas imagens, obviamente, no Novo Testamento. O que dizia esse livro e as suas releituras? Dizia que, num determinado tempo, os anjos, seres angelicais, isso é uma releitura de Gênesis 6, se atraíram pela beleza das mulheres. É essa a palavra. Se atraíram pela beleza das mulheres. E então desceram e tiveram relações com essas mulheres. Destas relações foram gerados seres gigantescos. Esses seres gigantescos começaram a comer tudo que havia na natureza. Inclusive comer os seres humanos quando tudo acabou. Quando a alimentação acabou. Os seres humanos, então, clamam a Deus. Deus manda Miguel, Rafael, Uriel. Destrói com o dilúvio esses gigantes. Dos seus corpos saem os espíritos imundos. E esses anjos vigilantes, pais dos gigantes, são presos em buracos profundos. Aí, Enoque vai até esses vigilantes, e inclusive profetiza para eles que no fim dos tempos eles seriam libertos e julgados. Aqui temos um conjunto de ideias. Olha o imaginário que se constrói. Seres angelicais que descem para a terra, seres angelicais que são presos debaixo da terra e que serão livres no fim dos tempos para implantarem o escatom, o início do reino. Aí você tem uma construção imaginária muito, muito forte. Aí Paulo, ele pertence a esse conjunto de imaginários. E o que ele está dizendo? Ó, se no ambiente do culto tem anjos, porque no judaísmo os anjos participam dos cultos, essa é a ideia. Nós temos um texto chamado Cântico dos Sacrifícios Sabáticos, que esse texto diz que os anjos participavam dos cultos com os judeus lá de Qumran. Então a ideia de anjos, por isso que alguns textos do Novo Testamento dizem assim, ó, para de ficar adorando anjo. Não é? Eles são servos como vocês. E outros textos que vão dizer assim, vocês estão tratando os anjos de maneira muito desqualificada, respeitem mais os anjos. Então a questão dos anjos e os cultos no cristianismo estão muito presentes. Aí Paulo está dizendo o seguinte, ó, na argumentação da necessidade de uma ordem litúrgica equilibrada e de uma aparência que considere, por exemplo, o pudor, a prudência, Paulo diz, olha, cuidado com os anjos. Então, anjos e cabelos estão ligados dentro do imaginário paulino, que é judaico, em que anjos estão participando dos cultos. É como se Paulo dizendo, ó, tome cuidado,
vamos ter uma relação decente com a expressão pública, vamos tratar a coisa com responsabilidade. Por quê? Porque, vocês se lembram do que aconteceu? A desordem que gerou quando os anjos desceram e tiveram relação com as mulheres por conta da no YouTube, no Instagram. Da beleza das mulheres. Quer dizer, é como se Paulo aqui ecoasse mesmo essa tradição, ecoasse mesmo essa perspectiva, esse imaginário. Para a gente entender a relação de anjo e cabelo aqui, a gente precisa entender esse imaginário dessa literatura. E veja, esse imaginário está no Novo Testamento todo. Nas epístolas petrinas e próprio Judas, a gente lembra, nós nos lembramos dos seres que estão aprisionados debaixo da terra. Em Apocalipse, no capítulo 9, os seres aprisionados saem. 1 Pedro 3,19 diz que Jesus foi e pregou aos espíritos aprisionados, né? Quer dizer, que espíritos são? Que imaginário é esse? É exatamente esse imaginário de seres celestiais que estão presos para o fim dos tempos. O que Pedro está dizendo, por exemplo, é que quem instaura o fim dos tempos não é Enoque, é Jesus. Quando diz que Jesus foi e pregou aos espíritos. Aqui ele não está falando de reencarnação, de perdão depois da morte. Ele está discursivamente usando o que está no que é partilhado nos imaginários do primeiro século. Quer dizer, quem instaura o fim dos tempos é Jesus, não é Enoque. Paulo está fazendo a mesma coisa, está dizendo, nós precisamos tomar muito cuidado com a questão da liturgia, porque, veja, cabelos e anjos estão dentro dessa expectativa da tradição judaica. Kenner, você deu um mergulho num ponto, né? Você foi lá na carta do Coríntios, explorou a partir dali, você desabrochou para vários lugares, né? Então, eu queria reconstruir isso tudo que você falou para tentar traduzir para quem ouviu a primeira vez e recebeu essa muita informação e você me acompanha e pontua para mim, ok? Veja bem, o que ele fez? Ele foi lá no texto de Coríntios, pegou o episódio da orientação de Paulo quanto à presença da mulher no culto, como é que ela deveria fazer, à luz de um imaginário que dominava, talvez ou possivelmente, nem tanto o próprio Paulo, mas ele sabia que dominava toda aquela cultura corintiana, por assim dizer, e vai ajudando essas irmãs a lidar no culto, quer dizer, a presença do culto, a partir dos seus próprios imaginários. Então, quando a gente lê o Paulo fazendo isso, quer dizer, de onde vem todo esse imaginário? O Kenneth citou diversas obras, especialmente a obra que trata de Enoque. Enoque, nessas obras, é um personagem importantíssimo, né? Ele tem um protagonismo espiritual no reino dos espíritos, ele vai fazer muita coisa, ele dá causa a muita coisa, ele realiza muitas ações, e esses textos vão mostrar isso e vão desenhar toda essa espiritualidade simbólica. E não tem como Paulo orientar essa igreja a parte desse imaginário. Onde é agora, a pergunta que fica é, onde é agora que esse texto se encaixa comigo? Né? Bem, a importância desse texto, ou primordialmente, eu diria o seguinte, quando nós visitamos o texto, tendo consciência do seu contexto, do seu imaginário, é que a gente vai percebendo que há nuances, há assuntos e há temas que são tratados que estão localizados dentro de um contexto histórico para ali dentro funcionar. Quer dizer, a ideia desse texto é que agora, por exemplo, nós tentemos imaginar qual é a forma ideal como uma mulher deve ir na igreja. Não é essa a mensagem. Não é isso que o Paulo está dizendo. Nós é que estamos tentando entender o que ele está dizendo à luz dessa realidade imaginária da presença do anjo no culto, da honra da mulher, quer dizer, esse cabelo representa o quê? O pudor, a postura adequada, honrosa da mulher no ambiente público de culto. Quer dizer, Paulo não está nos traduzindo dizendo que para o nosso cristianismo funcionar, nós temos que estabelecer uma forma da mulher adorar. Não é isso.
Nós estamos visitando o contexto de Paulo, entendendo o que ele está falando, para não atribuir ao que ele diz alguma coisa que não é a proposta da nossa fé. E isso é importante. Diga. Deixa eu só dar uma pitada aqui na questão do... tem aqui Vix Rendeira. Aí eu não sei qual é o nome. Andréia. Ah, lembrei, é Andréia. E só para que não fique esse nó. No fim, a ideia é simples, Andréia. É que existe um conjunto de ideias que permeiam o imaginário judaico, no qual Paulo está. Esse conjunto de ideias é construído a partir de uma rede de textos. Textos que alguns deles nós não conhecemos, porque não entraram no cânon. Mas no tempo de Paulo, eles circulavam. Isso quer dizer que o cânon é limitado? Não. Quer dizer que para que a gente entenda algumas coisas do cânon, esse contexto imaginário, ele é importante. Só isso. Sim. Quer dizer, então esse imaginário mostra que Paulo, no seu discurso, quer dizer, todo discurso, ele só pode existir dentro de relações com outros discursos. Tá entendendo? Quando você fala e produz discursos, eles sempre estarão usando a linguagem, as imagens e as ideias de outros discursos que te cercam. Entendeu? Isso é uma teoria básica da questão do discurso. E é muito óbvio mesmo, né? Como diria um cara chamado Bakhtin lá, o único que falou de lugar nenhum foi Adão. Entendeu, André? Quer dizer, então assim, Paulo, quando vai instruir a igreja sobre o problema de culto, e aqui emendando com a pergunta do Rodo, por que o cabelo grande? Porque havia um modelo de masculinidade. E um modelo de feminilidade. Sempre vai haver isso. Né? Que, de alguma maneira, Paulo entende ordem, como organização. É uma igreja que está em Roma. Uma igreja que está no Império Romano, na cidade de Corinto. E aí tem uma série de outras coisas que estariam mais no âmbito do contexto social, que são as práticas culticas, de mistério, onde tinham mulheres e cabelos em torno da cidade. Deixa eu dar um exemplo aqui, para que o imaginário fique um pouco mais fácil de deglutir para quem não está acostumado com a palavra. Olha, toda a sociedade, em todos os tempos, é guiada por imaginários. Então, por exemplo, imagine na década de 60, as mulheres que começaram a usar mini saia ou biquíni, porque o padrão é maior, elas foram, em princípio, julgadas como mulheres levianas. Com base em quê? Com base num imaginário de honra para a mulher. Então, as mulheres começaram a fumar em público, a usar biquíni, a usar mini saia. Então, foi um conflito com o imaginário. Como, por exemplo, um outro imaginário, os filhos chamavam os pais, majoritariamente, por senhor. É sinal de respeito. Quando as crianças começaram, na relação com o pai, ter uma liberdade de chamar o pai de você, as gerações imediatamente anteriores julgaram isso como uma atitude de desrespeito. Como assim você chama seu pai de você? Porque no imaginário, usar senhor é o padrão. O imaginário, portanto, é um desenho cultural que se estabelece. É uma crença das relações. É o que dá significado às palavras, é o que dá significado ao texto. E quando a gente mostra que na Bíblia há esse imaginário, é para que a gente não atribua ao texto um sentido que ele não pretendeu ter. Quando, por exemplo, nós lemos o Antigo Testamento, no Antigo Testamento praticamente não há nenhum dado histórico que não tenha sido feito por Deus. Deus fez tudo, Deus derrubou, matou, Deus fez tudo. Por quê? No imaginário do Antigo Testamento, no mundo dos homens, nada acontece sem a intervenção ou sem a volição, a vontade divina. Então, por isso, tudo no Antigo Testamento, literalmente, quem faz é Deus. Embora a gente saiba que não é isso de fato que está acontecendo ali. Se a gente não entende, se a gente não compreende isso, a gente começa, por exemplo, a entender quando alguém diz assim:
Deus está no controle. A gente vai entender que Deus está controlando, gerenciando cada palavra e cada gesto. Nenhum cabelo cai sem que seja a vontade de Deus. A gente está... Quer dizer, o texto está dando uma mensagem para nós que há uma soberania em Deus capaz ou potente para governar cada detalhe da experiência humana. Mas não há nas Escrituras uma afirmação, por exemplo, que Deus esteja decidindo diariamente que cabelos da cabeça vai cair na cabeça de cada um e quantos cairão. Quer dizer, então, compreender o que gera esse texto nos ajuda a nos relacionar com ele com maturidade. Porque sem essa compreensão do imaginário, nós vamos nos infantilizar no texto. Por exemplo, acreditando, usando agora um exemplo mais recente, que se alguém não chamar o mais velho de senhor é porque não respeita. Isso é uma infantilidade relacional. Porque o respeito é muito mais profundo do que o uso dessa palavra. Então, o Kenner nos trouxe aqui para Coríntios para nos ajudar a olhar para esse texto e, no texto, não nos infantilizar diante dele. O que o texto está querendo nos ensinar? Que mensagem ele está trazendo para a igreja hoje, para o nosso contexto hoje, para que a gente não se amarre a coisas superficiais. Esse é um processo, quer dizer, esse apego ao que é superficial, tem promovido, irmãos, a nossa desconexão, a nossa não convergência. Nós não estamos falando a mesma linguagem, nós não estamos defendendo a mesma fé, porque nós estamos quebrando essa fé a partir de perspectivas que dão ao texto o que o texto não quis dizer. E é importante esse filtro, essa percepção. Então, em suma, o Kenner nos levou para esse lugar hoje, que é o lugar do imaginário, que vai estar... Tem muitas outras textos aí no Novo Testamento. Por exemplo, a questão do escravo, né, Kenner? O Paulo não vai nunca dizer nada contra o escravo, assim, na escravidão. Nunca vai dizer nada contra a escravidão. Porque é um imaginário, é um contexto social que está dominando Paulo para Paulo se pronunciar. Com base nisso, eu tenho argumento para dizer que a escravidão não é um problema? Claro que ela é um problema. Mas, olha, todo escritor, toda pessoa que se pronuncia dentro das escrituras, se pronuncia a partir de um lugar, de um contexto e de um imaginário. Isso é importante. Na verdade, todo discurso é um negócio básico, né? Todo discurso, ele estará sempre em diálogo com outros discursos. Isso. Estou entendendo? Mesmo que você não perceba, mesmo que você não saiba. Quando eu digo assim, ó, o Brasil vai para frente. Essa minha fala está numa relação interdiscursiva com outros discursos que falam o contrário. Entenderam aqui? Então, quando Paulo está fazendo essas arguições, ele está em uma relação interdiscursiva. Então, os textos bíblicos estão em relação com outros discursos. Então, quando Pedro, como eu citei, diz assim, ó, que Jesus foi aos espíritos e pregou, ele está numa relação interdiscursiva, tá entendendo? Ele está o discurso dele está numa relação com outros discursos. Quais outros discursos? Discursos da tradição judaica. Entendeu aqui? Paulo, quando está falando isso, o texto dele está em relação com uma série de outras ideias. Essas ideias compõem o imaginário. A Bíblia tem esse conjunto de imaginários. Então, esse ponto, essa frasezinha por causa dos anjos de Paulo, revelam em que mundo, é como se a cabeça de Paulo estivesse em que mundo. Muita gente quer ler Paulo como se a cabeça dele estivesse aqui. Como se o corpo de Paulo estivesse lá na Palestina do primeiro século e a cabeça aqui no Brasil no século XXI. Não é? Quer dizer, eles cortam a cabeça de Paulo, colocam a cabeça de Paulo aqui e o corpo dele fica lá. E não é assim. Vamos fazer o seguinte, vamos botar a cabeça de Paulo lá no corpo do Paulo, aí depois que fizermos isso, vamos perguntar o que Paulo tem a nos dizer hoje, então, sobre isso. Ou seja, num sistema como o nosso, num lugar como o nosso, nos desafios litúrgicos que nós temos hoje, o que essa fala de Paulo poderia nos ajudar? Tanta coisa, mas tanta coisa. Primeiro, o respeito ao outro. Segundo, a capacidade de ver os lugares como lugares que devem ser tratados com cuidado. Quer dizer, não pode gerar um moralismo
Tipo assim, a mulher não pode cortar o cabelo. A mulher tem que ser tratada com muito cuidado porque ela é perigosa. Ela é Cuidado aí com a sedutora. calça cuidado com a calça que você usa aí no culto. Não é isso. Não é isso. A ideia aqui é homens e mulheres. Como nós podemos tornar os ambientes mais saudáveis? Né? Como a gente pode tornar esse ambiente mais solidário, com os limites uns dos outros? É isso. Perfeito. Então, quer dizer, é nesse sentido que a gente vai entender Paulo. Eu acho que é uma violência muito grande você pegar esse texto e aplicá-lo de forma direta, literal, né? Sem conceber essas peculiaridades, né? Se você não faz isso, é o que acontece hoje em dia aí, com tantos espaços que tornam o espaço da igreja uma violência profunda, especialmente contra as mulheres. O que Paulo está fazendo, inclusive, ele está tentando poupar, tentando cuidar, tentando libertar as mulheres de um sistema que era profundamente estranho em relação às mulheres. Quem trata Paulo ao máximo. Quem torna Paulo misógino, quer dizer, alguém que tem fobia de mulher, tem problema com mulher, etc., é exatamente eliminar a grande contribuição que Paulo tem para a libertação, no sentido positivo das mulheres. Não existe libertação que não seja positiva, né? Mas o trato como Jesus tratava as mulheres. Isso aí. Quer dizer, se você ler o Evangelho de João, quem são as mulheres para o Evangelho de João? E eu gostaria de terminar aqui, eu acho que não vai dar nem tempo, dando mais um exemplo de imaginário. Sabe, o Zé, que tem a ver do puro e impuro, que eu acho que é importante isso. Porque... Posso te sugerir o seguinte, essa questão do imaginário, ela é uma coisa muito nova para muita gente. Nós, infelizmente, nós criamos uma cultura de religiosidade cristã que tornou a Bíblia algo que impede as pessoas de se aproximar com inteireza na Bíblia. Porque há uma aproximação de um temor estranho em relação ao texto bíblico. E eu queria te convidar para nós continuarmos no imaginário no próximo domingo. Porque nós vamos precisar mastigar isso mais. Veja como é que isso gera uma confusão. Não deveria, mas gera uma confusão. Eu acho que nós precisamos dedicar mais tempo ao imaginário. O texto bíblico, quando nós estamos fazendo aqui, convidando você a isso, fazendo referência a todo um contexto de literatura que está influenciando o texto da Bíblia, mas não é sagrado na seleção feita. Quer dizer, isso faz parte de uma cultura que foi satanizada recentemente, na metade do século passado. Isso que nós estamos fazendo agora era tido como um desvio de fé. Então, por quê? Porque, na verdade, isso aconteceu mais... Você lembra mais disso, Zé? Porque isso é da década de 50, né? 60. Eu quase não peguei. Tá bom. E a metade, 90% dos nossos ouvintes quase não pegaram essa época, não. Eu vou contar um podre seu daqui a pouco, né? Então, pessoal, esse momento aqui, para mim, ele é maravilhoso. Porque eu estudei coisas assim na década de 80, já que você quer falar da minha idade, na década do seminário, e os professores que traziam isso para nós, eles eram olhados de maneira estranha. Então, Kênia, próximo domingo, nós vamos mergulhar de novo no imaginário. Aí vamos trazer pelo menos 4 ou 5 exemplos bíblicos que caracterizam o imaginário. Porque é muita coisa para trazer. E guarda essa pergunta aqui que foi feita. A Ângela fez a pergunta assim: como conciliar o imaginário do Velho Testamento, da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, com toda a escritura divinamente inspirada? Eu acho que essa questão... Joia. Tá? Vamos mergulhar nisso. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Deus abençoe vocês aí. Deus nos abençoe, Kênia. Tem sido uma honra, um privilégio dividirmos esse espaço aqui. Que a graça dele nos cubra hoje. Abençoe a nossa EBD dos adolescentes e o culto hoje à noite também. Um beijo carinhoso para todo mundo. Deus abençoe em nome de Jesus.